ano 69, né? Foi quando eu comecei aqui em São Luís. Talvez até por uma questão de grande necessidade eu virei radialista. E aí eu olhei e vi ali aquele prédio que era da Rádio Timbira, escrito Rádio Timbira do Maranhão. Ali, naquele momento, começou a minha vida de rádio. Eu me apresentei ao finado Hélio Rego, pedindo a ele uma oportunidade. E ele pensava que eu já era radialista pela minha desenvoltura, pela maneira de conversar com ele. E ele foi me explicar que a situação da Rádio Timbira era muito difícil, que era difícil colocar ali. Ali começou o Robsonelli. Eu comecei na Rádio Educadora fazendo futebol, com o Wellington Lago, o Caveirinha, com o Pedro Augusto, depois de ter passado pela Rádio Gurupi, depois de ter pedido uma oportunidade ao finado Gilberto Alves. E ele foi a pessoa muito sincera. Quando eu cheguei na Rádio Difusora, ele disse: olha, não dá para você. Naquela época, quem era reserva da difusora era Clésio Muniz, um potencial de voz, locutor e tanto. Era reserva na Rádio Difusora. Você vê o time que a Rádio Difusora tinha, né? E eu que não era nada, ia ser o quê? Quando é que eu ia chegar lá? E ele foi sincero comigo, disse: aqui é a oportunidade para você, zero. Me mandou para Ferreira Bati, na Rádio Gurupi dos Diários Associados. Ferreira me deu a primeira oportunidade. Eu falei, ele gostou da minha voz, gostou da minha desenvoltura, mas me explicou que os Diários Associados estavam praticamente falindo e que ele não tinha condição de me contratar. E me mandou para a Rádio Educadora. Lá eu fui ter o Wellington Lago com o Pedro Augusto, onde eu ganhei o meu primeiro salário. Rádio Educadora, esporte. Rádio Timbira, esporte. Rádio Ribamar, esporte. Depois eu fui para a Rádio Gurupi, onde tinha lá o diretor Safilho, que abriu um departamento de esporte para me receber. E eu recebi uma proposta do Rádio Pernambucano, da emissora rural A Voz do São Francisco, uma das mais bem equipadas emissoras do Nordeste, e muito organizada, pertence à rede católica. Trabalhei com grandes profissionais, Edivaldo Assis, Arnoldo Filho, Jairzinho, Carlos Henrique, Oliveira Ramos, Dionísio da Ponte, que eu chamava de DP Show, e muitos profissionais. Na Timbira eu trabalhei com Canarinho, com Jairo Rodrigues, com o finado Hélio Rego, né? A quem eu agradeço tudo na minha vida, porque ele sempre foi aquele cara que estava em cima de mim, me cobrando ali e me ensinou. Agradeço muito a Oliveira Ramos, porque eu era muito relapso no começo da minha carreira. Eu gostava de tomar uns birinitezinhos, sabe, garoto novo, entusiasmado, entrou no rádio. E o Oliveira Ramos era meu crítico, né? Ele me chamava e dizia: como é que você quer ser radialista, repórter, sem você ser um cara atualizado? Você tem que estar lendo todo dia e tal. Me apertava muito. E depois eu fui para a Rádio Ribamar, onde eu encontrei a pessoa que me ensinou coisas que eu nunca pensei em aprender. Chama-se Moreira Serra. Moreira Serra foi um professor e tanto para mim. Conheci Rael Filho, Fernando Souza, finado Gilberto Alves, que também foi uma luz no meu caminho, Murilo Campelo, J. Alves, tanta gente boa, né, rapaz? É porque a cabeça da gente, nós vamos envelhecendo e aí nós vamos esquecendo. Se eu esqueci alguém aqui, Edivan Fonseca, Murilo Costa Ferreira, não poderia deixar de esquecer, Rui Dourado. Aquela época era a época do rádio de ouro do Maranhão. Hoje não, hoje você vê aí qualquer pessoa é radialista. Naquele tempo, para você entrar em rádio, você tinha que ter muita competência. Na Rádio Globo eu acompanhei muito a seleção brasileira, eu sempre fiz muita cobertura da seleção brasileira, né? As Copas. Depois eu estava aqui em São Luís e fiz uma Copa pela televisão. No entanto, eu estava na cidade de Caruaru, na Copa de 90. Isso foi motivo de todo mundo me criticar, de me chamar de desonesto, né? Isso a Rádio Globo já fazia há muito tempo e hoje eles estão fazendo. Você sabe que a imagem vem lá do exterior e o cara está no estúdio da Rádio Globo e faz isso e ninguém esculhamba, ninguém diz nada. Mas eu fui apedrejado como se eu fosse Judas que traiu Jesus Cristo, né? Eu tenho uma grande mágoa, isso é uma grande mágoa que eu guardo dentro de mim pelo fato de ter procurado fazer o melhor. Por que eu fiz isso? Porque eu mandei o Fontinelli para o México em 86 e nós usávamos uma linha que o Barbosa Filho foi que nos levou para lá, eu conversei com o Barbosa. Então eu fui analisar o trabalho que era feito pelo Barbosa. Você sai daqui para o México para transmitir também por uma imagem de televisão, porque você não tem direito de ir ao estádio. Eu digo, pô, se eu vou para o México para transmitir por televisão, eu posso transmitir daqui de Caruaru, do Recife, de qualquer lugar, pela mesma televisão. A imagem da Copa do Mundo, eu não estou enganando, eu estou transmitindo pela televisão. Isso se faz hoje. Aqui no Rádio do Maranhão ninguém condena, ninguém diz nada. Garoto do Bigode foi quando eu vim trabalhar aqui em São Luís. Eu sempre usei esse bigode, né?
E eu, como sou pequenininho, né, que na televisão posso estar aparecendo assim uma estampa grande, mas se me filmarem do pé à cabeça, vão ver que eu sou pequenininho. Tem a voz de homem grande, no entanto, eu sou pequenininho, aquela voz grossa de homem grande. Mas, chegando aqui, narrando futebol, e pegou esse negócio que chamava de Garoto do Bigode, né? Aí, por quê? Porque era um cara pequeno com um bigodão muito grande. Aí ficou Garoto do Bigode. Em rádio eu aprendi a ser narrador esportivo, apresentador de resenha, noticiarista, disque jockey, que não tem mais hoje, né? Hoje, né? Não tem mais hoje. Aprendi. Em rádio eu só não fiz uma coisa: transmitir missa. Não, isso eu nunca fiz. Eu nunca vivi só do meu salário. Eu sempre vivi bem em rádio, porque eu acho que o cara, para viver em rádio, ele tem que ser também um bom vendedor. O rádio AM de antigamente, nós não tínhamos FM. Então o rádio AM era usado também para, por exemplo, esporte, música, notícia, né, e por aí afora. Então você ouvia rádio, você ouvia os grandes sucessos da Jovem Guarda, né, no rádio AM. Depois entrou o FM e os donos de rádio AM abandonaram o rádio AM e não valorizaram mais. Hoje você tem o que no rádio? Você tem um camarada que chega ali e diz assim: a turma foram. Ó, pelo amor de Deus. Se o cara não sabe falar com uma concordância verbal, o que é que esse rapaz quer em rádio, rapaz? Não existe isso. A televisão não concorre com o rádio, em momento algum. O rádio hoje está sendo colocado dentro da internet, que é também um grande veículo de comunicação. Se eu estou na Alemanha, se eu estou na Itália, se eu estou em Portugal e quero ouvir uma emissora aqui de São Luís, basta que ela esteja na internet. Então você veja o alcance do rádio, o imediatismo, né? Ninguém consegue dar uma notícia mais rápido que o rádio. E o rádio ainda tem uma coisa: o rádio, ele leva a você a emoção que a televisão não leva. Então o que tem hoje no rádio do Maranhão chama-se picareta. Porque os caras estão comprando horário lá para poder negociar com o prefeito, com o vereador, promover vereador, promover... São coisas inescrupulosas que não pode se admitir. Então eu fico com muita raiva disso, eu me chateio, quer dizer, as pessoas sérias, as pessoas que poderiam dar uma contribuição bem grande para a população, porque quem sofre com isso é a população. Radialista não tem que ter compromisso nem com o político, radialista não tem que ter compromisso com ninguém, a não ser com a população. Ele tem que entender que aquilo é uma função social, que ele ganhei muita coisa no rádio. Eu ganhei muitas amizades que eu não troco por dinheiro. Eu ganhei a oportunidade de conhecer o Brasil todo o Brasil. Eu ganhei a oportunidade de fazer novos amigos, tudo isso conta muito, né? Eu estava transmitindo o jogo de Garanhuns, esporte de Garanhuns, e de repente me chega a notícia, o cara me dá a notícia na cabine que meu irmão Oriano tinha falecido aqui em São Luís do Maranhão. E eu, paz, aquilo para mim, sabe aquela história do palácio, do palhaço, né? Que ele estava lá fazendo uma apresentação e a mãe dele morreu. Então isso para mim realmente foi muito triste, né? Mas eu tive que aguentar até o final, sem demonstrar, porque as pessoas que estão me ouvindo não querem saber se meu irmão morreu, eles querem saber que eu tenho que dar de mim o melhor. E eu tive essa passagem, como tive também outras passagens, da morte do Fernando Lira, que foi ministro, se eu não me engano, do governo Sarney, que é de Caruaru, e dentro do meu programa, eu estava lá em Caruaru, o Fernando Lira morreu, e como nós éramos muito amigos, né? Amigo mesmo, de intimidade, de frequentar a casa dele, de gostar da família dele, e isso, de certa forma, me deixou meio transtornado, né? E muitas outras coisas, às vezes, que a gente tem que dar. Se eu fosse voltar ao rádio hoje, eu não daria ouvido às pessoas a quem eu dei, né? Quer dizer, o camarada poderia me criticar, fazer o que ele quisesse, eu ficaria calado. Mas é porque dentro de mim existe uma coisa: eu não nasci para ser covarde, eu sou um homem pequeno. Mas o homem nunca bateu o pé na minha frente para me correr. Então eu sempre enfrentei de cara. Eu não admito covardia, não admito safadeza, não admito molecagem. Eu acho que o homem tem que ser homem, né? Então eu voltaria hoje para o rádio sem ser aquele cara de devolver os insultos, né? Eu pequei muito por isso, por devolver insultos a pessoas completamente inexpressivas. Rádio tem que ser uma coisa que funcione mesmo, funcione, porque quando ele está no ar, ele tem um compromisso com a população. Quem escuta rádio, eu, por exemplo, eu sou ouvinte de rádio, eu durmo com o rádio de cabeceira, eu acordo de madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, eu estou ligado na Jovem Pan ou em qualquer outra emissora que tenha notícia, aí eu escuto as rádios de manhã tudinho, porque para mim o rádio é fundamental. Eu tenho um rádio que chama-se aqui, o nome do rádio, Companheiro, e é realmente meu companheiro.
E eu não sei por que as pessoas não valorizam o rádio como deveriam valorizar. Boa noite, irmão brasileiro. Eu começava normalmente de um chavão, né? Boa noite, irmão brasileiro e tal. Eu sempre gostei de abrir a jornada, porque eu acho que o importante não é só você narrar. O importante é você saber abrir uma jornada para entusiasmar o cara que está lá te ouvindo. Você tem que passar emoção para ele. E a outra importância em quem transmite futebol é fazer com que você que está me ouvindo, você tenha uma visão geral do campo. Porque você vê hoje no narrador, bola tocada da ponta direita, você não sabe onde a bola está. Você não sabe de que lado a bola está. Eles querem ser rápidos, né? Porque você pode ser vibrante, mas dizendo que o cara ultrapassou a linha que divide o gramado, toca na ponta direita, lá vai ele correndo pelo prolongamento da grande área, vai cruzar na boca da meta. Tu tá entendendo? Tudo isso você tá vendo que o time é o Sampaio Corrêa que ataca. E os caras transmitem futebol hoje que você não sabe quem é que tá atacando. Você só sabe, passou para fulano, não sei para quê, não sei para quê, não sei. Então é uma confusão. Como diria o Jafé, é um cu de boi narrando futebol. Meus amigos radialistas, vocês que estão aí comunicando no rádio, sejam honestos consigo mesmo, sejam honestos com as pessoas da cidade. O rádio é um instrumento muito forte a favor da população. Se for bem usado, se for picaretado, é um instrumento contra a população. E o que eu quero que vocês que estão aí usando o rádio é que façam o rádio em benefício da população. Que descubram as mazelas, que façam as suas denúncias. Muitas vezes o cara diz, eu não faço porque se eu falar o cara me bota na rua. Tenha coragem, fale. Se você não quer esculhambar, mas você pelo menos diga a verdade, fale de outra maneira. Mas não se comprometa, ou saia do rádio, já que você não pode fazer isso, faça como eu, esteja fora. Mas não fique lá picaretando, entregando a população. Entregando, isso chama-se trabalhar contra a população. Rádio é para trabalhar a favor da comunidade.